Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno aqui para o canal Católicos de Verdade. Trago uma ótima notícia em pró da nossa igreja, da nossa Santa Igreja Católica, que foi uma carta dos bispos poloneses para os bispos da Alemanha, pedindo que os bispos da Alemanha repensem as suas reformas, os seus modelos novos de querer fazer igreja e retornem à fé da verdadeira igreja. Como sempre, parte da Polônia, que é um país extraordinariamente católico, né? Seguidores de João Paulo II, um país que mais de 90% da população é católica, muito praticante. E, em contrapartida, a Alemanha, terra de Lutero, que sempre gostou de uma confusão, os poloneses, então, tentando colocar juízo na cabeça desses bispos alemães. Eu vou ler um pouco da matéria aqui do site Infocatólica a respeito. Eu não vou ler a carta inteira, porque a carta é bem grande, mas eu vou ser bem claro, né? Com todo jeito e amor, com toda caridade, os bispos da Polônia descascaram os bispos da Alemanha. Corrigiram mesmo tudo com catecismo, palavra, a tradição, o magistério. Eles descascaram, mostraram para os bispos alemães que eles estão completamente equivocados. Essa carta, se você entrar no site Infocatólica, vai estar em espanhol, mas com o celular você tem a opção de tradução, você consegue traduzir, você vai ver, é uma carta bem grande, como que os bispos poloneses agiram com a ação do Espírito Santo em favor da igreja. Eu vou ler aqui um pouco da matéria. Bispos poloneses pedem aos bispos alemães que retornem à fé da igreja. Numa carta do presidente da Conferência Episcopal Polaca, Dom Stanisław Gadek, ao presidente da Conferência Episcopal Alemã, Monsenhor George Bratzin, publicada terça-feira no site da Conferência Episcopal da Polônia, né? Gadek manifesta sua profunda preocupação com o caminho que a reforma alemã está tomando e contradiz os argumentos e decisões centrais de um caminho sinodal. Quer fazer um sínodo? Vamos fazer uma pequena observação. Quer fazer um sínodo, mas não quer observar as coisas que a igreja propõe. Que sínodo que é esse? Um sínodo revolucionário? Que quer colocar um monte de coisa que é do mundo na igreja? Olha para vocês entenderem bem o que eu estou explicando, o restante da notícia. Fiéis ao ensinamento da igreja, não devemos ceder à pressão do mundo ou aos modelos da cultura dominante, ou seja, nós não podemos colocar o mundo dentro da igreja. Evitemos a repetição de slogans banais e demandas padrão como a abolição do celibato, o sacerdócio das mulheres, a comunhão dos divorciados recasados ou a bênção dos casais do mesmo sexo, disse o arcebispo polonês. Ou seja, aqui ele já cortou o mal pela raiz. Já falou do celibato, já falou de ordenação de mulheres, já falou de comunhão para segunda uniões, bênção para pessoas que casam do mesmo sexo. Na carta detalhada, Dom Gadek cita sobretudo os ensinamentos do Papa João Paulo II, as declarações atuais do Papa Francisco e destaca as afirmações do catecismo sobre homossexualidade. Já teve um vídeo aqui, esses dias, que eu citei que o catecismo diz sobre a homossexualidade. Ou seja, o catecismo, ele é bem claro, ele fala que a igreja não pode aprovar isso. Uma das tentações da igreja de hoje, a continuação, segundo o presidente
da Conferência Episcopal Polonesa é confrontar constantemente os ensinamentos de Jesus com os avanços atuais da psicologia e das ciências sociais. Ou seja, nós precisamos confrontar os ensinamentos de Jesus com as pesquisas psicológicas e científicas, confrontar e não pegar as pesquisas psicológicas e científicas e usar como se fosse o ensinamento de Jesus. Os resultados atuais sobre homossexualidade são, portanto, comparáveis a posições científicas sobre racismo e eugenia que foram realizadas no início do século XX. A mudança de atitudes em relação à sexualidade estaria baseada em delírios ideológicos, ou seja, esse pessoal ativista aí que quer de toda forma implantar os desejos dele nas instituições de fé que não tem nada a ver. Na parte civil, eles podem querer colocar o direito deles da forma com que eles acharem. Mas na parte estrutural de fé, não, porque a parte de fé, a parte da tradição do magistério, o que manda é a palavra de Deus, é um ensinamento deixado por Jesus, e não o que pensa uma cabeça humana que é um ativista dessas causas. Apesar da indignação, do ostracismo e da impopularidade, a Igreja Católica não pode aceitar, muito menos abençoar ou promover uma falsa imagem da humanidade, disse o arcebispo. Então, ele é enfático, não pode aceitar, muito menos abençoar ou promover. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. Não só os que praticam tais atos, como aqueles que aplaudem também, não herdarão o reino de Deus. Isso aqui, gente, não é preconceito, é a Bíblia. Se você fala assim, Tiago, mas você está falando isso, estou falando porque está na Bíblia. Se você não concorda, então discute, brigue com Deus, porque Ele que deixou esse ensinamento. Então é uma carta bem longa, bem longa. Se eu fosse ler aqui, eu ficaria pelo menos uns 15 minutos lendo a carta aqui no vídeo, mas eu quero enfatizar que é uma notícia muito boa. Apesar de toda essa confusão maléfica que está surgindo na Alemanha, estão surgindo os bons bispos e padres para defender a nossa fé. Inclusive o padre Zé Augusto eu já escutei umas 3 homilias dele que ele bate firme contrariamente a essas loucuras que os padres da Alemanha querem colocar dentro da Santa Igreja. Santa Igreja é uma coisa, o mundo é outra. Nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja, mas sim levar a igreja para o mundo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.